Isso é super importante, você mapear quem são as pessoas influenciadoras dentro do seu ambiente de trabalho para ter as lideranças indiretas. Se você corre tudo muito sozinho, você em alguma hora vai incomodar. Eu vivi essa experiência, eu acho que é a minha personalidade. Eu sempre, desde pequena, tive uma liderança intrínseca no meu jeito de ser, porque se a gente for aqui falar de mapa astral, eu vou falar que eu sou Áries, e o Ariano é o número 1, e o Ariano vai atrás daquilo, você fala a palavra problema, eu fico feliz. Eu nunca fui uma pessoa que falou assim, eu tenho um problema. Não, lá vem. A palavra problema, pra mim, ela desperta uma ação. Então, eu adoro ouvir a palavra problema. Só que muitas vezes eu coloco até o problema dos outros à frente dos meus, né? Porque a palavra, ela realmente desperta para mim uma ação e eu me movo e fico muito feliz com o resultado de ações. Mas daí a liderança, esse mapeamento da influência, quando você enxerga isso no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, seja a sua área de comunicação, marca ou qualquer área de uma empresa, do seu negócio, saiba quem são as pessoas influentes. Porque essas pessoas influentes, elas vão ajudar a você chegar no seu resultado. Eu lembro que quando eu trabalhava em multinacional, na área de marketing, e eu era responsável quase 52% do resultado financeiro de uma empresa com produto, era muito volume. E mensalmente você tem meta para bater, meta para alcançar. E eu falava que só sai resultado de marketing, do bom marqueteiro é aquele que está em 2 lugares. Ou no chão de fábrica, entendendo o processo para melhoria do seu produto, ou na rua com o vendedor, para entender como aquele produto tem que chegar da melhor forma. O marqueteiro que fica sentado no escritório, só montando o que a gente fala, o famoso PPT global, diretrizes, e não vai para esses 2 lugares, ele perde o grande diferencial competitivo do que deve ser feito. Então, uma das coisas que eu fazia e eu usava muito do momento de convenção de vendas nas empresas, que é um momento de confraternização, um momento relacional, né? A gente fala sobre vendas consultivas, vendas transacionais e as vendas relacionais. E essa venda relacional, ela se dá sobre influência e sobre liderança. Então, eu tinha uma estratégia muito clara na minha cabeça. Eu preciso saber quem são os influenciadores nessa área para os meus produtos serem considerados. E muitas vezes você sabe que você tem uma meta estrondosa para bater e dificilmente você vai conseguir colocar aquele volume de produto na rua. Porque a demanda não está esperando, mas você tem aqui você precisa descarregar, entregar um número, então você está sempre olhando esse equilíbrio. E as pessoas que vão fazer o resultado acontecer são essas pessoas que não são os diretores de vendas, não são os gerentes de venda. São as pessoas que estão no campo. São as pessoas que vão montar as lojas, que vão colocar os produtos na gôndola. São os representantes que estão lá na frente. Então, eu dedicava muito do meu tempo nesses momentos no qual todos estavam ali reunidos para ficar me relacionando com esse vendedor. E eram pouquíssimas as pessoas da área de marketing que entendiam que esse momento não era um momento de confraternização apenas para você ir lá subir no palco e mostrar qual que é o lançamento do seu próximo produto. É para você realmente ser relevante para aquela pessoa que você precisa ser relevante, que é o vendedor. É quem está ali na ponta, sentindo, né, no pulso. E eu passei por áreas regionais e depois quando eu fiz esse movimento para voltar para a área local, né, que está no país ali, comandando de novo o país, era porque eu queria sentir esse pulso de vendas. É importante, porque ali é um termômetro do seu negócio. É conversar com o vendedor que você vai entender se aquela estratégia global, regional, transcendental que mandam você fazer, que cabe no PPT, no Excel, cabe tudo. Aplicável, né? É aplicável. É você conseguir ter argumentação real, concreta. Então, essa liderança é importante. Né? Exato. Porque liderança de trás da mesa não é liderança, é chefia. Eu vou passar a palavra para você, mas a gente já falou tantas vezes aqui no podcast, videocast, que eu queria trazer um traço do livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, que é essa coisa de sair de trás da mesa aí, né? Tem um trecho aqui que fala, quando descobriu, que o Walt Disney descobriu que o pessoal que trabalhava no Walt Disney estava saindo da propriedade para comer, o Walt ficou furioso. Fiquem na fila com as pessoas e, pelo amor de Deus, não saiam para comer como vocês têm feito, como no parque, e ouçam as pessoas, né? É estar junto, é entender, é conhecer o processo, é fazer parte, porque aí você começa a fazer essa leitura das pessoas que consomem o que você está fazendo, né? Vendendo, que seja produto, serviço, etc e tal, e as pessoas que trabalham nesse processo.
Porque de longe, sentado, apenas olhando números num computador e fazendo reuniões de fato, né, com daqui para cima, você não está tendo essa conexão, que a gente sempre fala, que é importante para que você consiga liderar. Como é que se lidera se você não conhece, não conecta as pessoas que você está liderando, Nath? Eu tava pensando aqui, né, ouvindo vocês falarem, e lembrei, assim, o quanto a pandemia mudou a minha vida em pensar a questão da liderança, né? Então, quando veio a pandemia, eu, né, já estava com a Emoticon, né, e tinha uma equipe grande. E foi a primeira vez, assim, que eu tinha que conversar com a equipe e eu não sabia o que eu ia falar. Porque, veja, a gente não sabia o que a gente ia esperar. Do dia para a noite, a gente acordou, falaram que ia fechar tudo. A reação dos clientes foi restringir a verba. Olha, a gente não sabe o que vai ser. A gente atendia muita marca de moda, muitas marcas que o grosso do faturamento era o físico, né? Então, todo mundo tirou a verba, e eu cheguei para a equipe e falei, olha, gente, eu não sei nem, assim... E foi, assim, tão sincero, veio de um lugar tão sincero nesse dia, que eu falei, eu não sei o que vai ser, eu não sei para onde a gente vai, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar, a gente tá sem cliente, mas eu gostaria que a gente seguisse aqui. Eu vou precisar negociar o salário de todo mundo, né? Porque a gente não vai ter faturamento, mas o mínimo que a gente conseguir acordar vai ser acertado. É a minha responsabilidade como líder aqui. E queria entender o que vocês estão pensando, se a gente consegue seguir junto daqui. Mas veio de um lugar, assim, de tanta verdade, sabe? Que 100% da equipe falou, Nath, a gente vai seguir com você. A gente vai passar por tudo isso junto. Não importa se vai ter uma queda de faturamento agora, a gente vai entender. Porque eu negociei assim, agora nesse período crítico, eu vou, né, acertar menos, mas quando a coisa voltar, você vai receber o que você já tinha, né, e os faltantes. E 100% do time continuou. E assim, eu tenho um super orgulho que eu sempre tive o time junto comigo. Sabe? Por quê? Porque, de fato, as pessoas que estão lá me importam. Como elas iam passar, como que elas estavam se sentindo, como estava a saúde mental delas, como estavam elas. Então, assim, demorou um mês para eu entender que as pessoas queriam voltar para as casas delas. Então, assim, não adiantava eu segurar as pessoas aqui em São Paulo. As pessoas queriam voltar para suas casas. As pessoas queriam ver os pais, ver os avós, queriam ter outra vida. Então, a gente teve esse recorte nessa conversa em fevereiro. Em junho, eu tinha uma equipe 100% fora de São Paulo. Inclusive, eu estava fora de São Paulo, porque eu também quis ir me recolher e ficar com a minha família no interior. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso ouvir sempre, eu preciso entender o que eles estão pensando, o que eles estão passando, porque quando eu precisar deles, que vai ser todos os dias, eu sei como é que a gente faz. Sabe? E as pessoas fazem aquilo de volta pra você quando você joga junto. Entendeu? E assim, só pra finalizar, né? A gente, graças a Deus, saiu da pandemia muito melhor do que entrou dela no mesmo ano, né? Porque o movimento dos clientes de nos deixarem foi em coisa de 2 meses, a gente ter muito mais clientes, porque aí todo mundo se mirou para online, né? A Emoticon, na época, era essencialmente uma agência de marketing digital. E quando voltou-se, falou-se em vida normal, eu entendi uma coisa que era, não vai ter vida normal. Né? Eu não posso mais pedir para aquela pessoa que se acostumou a ter um horário de fazer terapia, para ter um horário de ir na yoga, para ter um horário que ele, sei lá, busca o filho na escola, pedir para que volte, entendeu? Não dá. Então, a volta ao normal, entre muitas aspas também, para quem não está nos vendo, né? Ela exige acordos. E é isso que eu acho engraçado que as empresas não estão fazendo. Você não pode mais olhar e voltar às regras e achar que as regras se aplicam exatamente iguais para as mesmas pessoas. Então, assim, eu não estou aqui defendendo uma coisa utópica. Óbvio que uma empresa precisa de regras, precisa, né, que as coisas funcionem. Não se dá para trabalhar 24 horas com exceções. Mas, assim, se eu sentar com a Marina e entender que um dia da Marina, uma mudança singela de horário faz ela buscar a filha dela na escola, os meninos na escola,
e aquilo muda a vida dela, poxa, o que muda na minha vida como sua líder se na quarta-feira, ao invés de você entrar às 8, você entra às 10? Nada. E na sua é outra vida, né, amiga? Fuck my brain. Fuck my brain.